Quarto ano, aula de história hoje, dia 28 de setembro de 2020. Ainda estamos em pleno momento de isolamento, como todo mundo sabe disso. Então, olha só, o tio hoje preparou uma aula para a gente comentar questões do livro, das páginas 73, 74 e 75, tá bom? Essa semana eu vou mandar essas páginas para casa. Só que eu pedi o livro para hoje, segunda-feira, né? Você trazendo o livro hoje, papai e mamãe aí trazendo o livro hoje, o tio devolve na quarta para você fazer a atividade. Dá um tempinho, você vai fazendo as outras, enquanto chega quarta-feira. Quarta-feira pede para alguém pegar aqui com o tio pega e devolve, tá bom? Agora uma observação importante, gente. O livro de vocês tem que ter o nome de vocês. É importante porque na hora da gente devolver, tem que saber quem é o aluno, tá bom? Então coloquem o nome, nem que seja na capa pelo lado de dentro, de lápis aí, coloca o nome no cantinho, para o tio saber quem é o que tá, quem é a criaturinha, quem é o nosso pequeno estudante, tá bom? Senão fica difícil para todo mundo. Então, você trazendo o livro hoje, o tio corrige, coloca todos os vistos. Na quarta-feira o tio devolve para você terminar alguma página que você não terminou no início, na metade do livro. Enfim, você vai terminar para na próxima vez que o tio pedir novamente o livro, já está todo concluído. Tá bom, pessoal? Então, até a página 70 você já deve ter feito alguma coisa. Hoje, a página 73, 74 e 75, o tio vai ajudar vocês a fazer, não dando resposta, mas dando dica. É tipo uma revisão. Você já sabe como é que funciona a aula do tio. Quando aparecer a lâmpadazinha acesa é porque é o momento da gente revisar. É o momento da gente pegar o nosso livrinho, ver o que é que tem aí nas páginas, que o tio vai dar as dicas todas especiais pra gente, tá bom? Então, qual é o nosso assunto? Qual é o nosso foco aí? O que é que a gente está falando? A gente está falando digamos assim, Mapa Mundi, né? A vinda da família real, está aqui a América do Sul, América Central e América do Norte, está aqui a Europa, está aqui a África, né? Bem aqui é Portugal, bem ali é a Espanha, do outro lado é a França, a Inglaterra é uma ilha separada. Então, olha só, o que é que o tio estava explicando para vocês? Que a família real portuguesa veio morar aqui no Brasil, não é? Isso em 1808. Na verdade, veio fugindo das guerras napoleônicas, né? Fugindo de um rapazinho valente lá chamado Napoleão Bonaparte, que estava pegando todo mundo, estava botando medo nos europeus, né? Para você que tem dúvidas sobre o que ainda é europeu, o europeu é que nasce na Europa, esse lugarzinho aqui. A Europa é um continente com muitos países dentro dele, tá? Igual a América. A América é um continente com muitos países dentro dela. O Brasil, inclusive, está aqui na América do Sul. Tá bom? A África é outro continente com um monte de países dentro dele. E a Ásia é outro. Enfim, o continente é a coisa que você vai entender como um conjunto de países. Tá bom? E na Europa, a França de Napoleão Bonaparte estava tocando o maior terror em 1808. Ingleses, portugueses, espanhóis, austríacos, todos estavam com medo do Napoleão Bonaparte. Só que o rei de Portugal teve que fugir para as suas colônias com a ajuda de um país. Teve um país que ajudou nessa fuga, que foi a Inglaterra. Tá bom, gente? A Inglaterra ajudou os portugueses a fugir de Portugal para vir para o Brasil. Por que a Inglaterra fez isso? Porque ela era aliada dos portugueses. Com quem a Inglaterra lutava? Contra os franceses. Ingleses e franceses não gostavam uns dos outros, tá? Eles viviam constantemente em briga, em guerra, em confusão. E é uma das primeiras questões da nossa página 73. Quais países viviam em guerra? Quais países viviam na maior confusão? O tio acabou de dizer qual foi. Na dúvida, volta o vídeo aí que você vê novamente, vê essa respostazinha aí. Então, como eu estava falando para vocês, viver num continente americano, por exemplo, é ter a certeza que um dia o nosso país, nosso Brasil, ou qualquer outro país da América já foi colônia de um país europeu. Todos eles, né? Essa parte de cima aqui é Estados Unidos, Canadá, México, todos foram colônias de países europeus. O Brasil fica nessa parte aqui de baixo,
também já foi colônia de Portugal. O tio fez até uma linha ligando os dois países. Tá bom? O que é ser colônia? É ser comandado por outro país. Tá bom? Ser comandado por outro país. Só que quando os portugueses, o rei de Portugal chegou até aqui, o Brasil deixou de ser uma colônia. Tá bom, pessoal? O Brasil deixou de ser uma colônia e ele passa a ser um reino unido a Portugal. Tá bom? Detalhezinho muito importante, que até no ensino médio, quando vocês estiverem grandinhos, vocês vão precisar saber. O Brasil já foi reino unido a Portugal. Tá bom? Então, o que é que os europeus queriam? O que é que os europeus queriam? Os europeus queriam a América para eles todinha. Os europeus queriam dominar a África. Os europeus queriam também dominar a Ásia. É uma das possíveis respostas da letra B da primeira questão, viu, gente? Está perguntando o que é que os europeus queriam. Tá bom? Então preste bem atenção que o tio está explicando, que você vai precisar sempre para a questão posterior. As questões vão aparecendo e você vai marcando. Houve uma revolução na Inglaterra. Onde fica a Inglaterra? Bem aqui nessa ilhazinha separada. Na verdade, não é só a Inglaterra que fica nessa ilha. O nome dessa ilha é Grã-Bretanha. Dentro dessa ilha chamada Grã-Bretanha, que um dia vocês vão morar na Grã-Bretanha, vou fazer um curso, depois volto para o Brasil, vou fazer um curso de inglês na Grã-Bretanha, enfim. Na Grã-Bretanha existe a Inglaterra, a Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte. São países que vivem juntos ali. Só que a Inglaterra, ela, digamos, foi lá que surgiu um movimento muito importante para a economia do mundo. Essa aí é a resposta da letra C. Você vai descobrir qual foi o movimento que surgiu na Inglaterra, que foi muito importante para o desenvolvimento da economia mundial. Tem no texto. Não vou dar assim a resposta diretamente para vocês, não, mas está falando de economia. Quando falar de economia, você já começa a raciocinar em cima das alternativas. Você só vai marcar uma, tá bom, gente? Então preste bem atenção. A gente tem que aprender a marcar sem o tio dizer diretamente a resposta, tá? Na segunda questão, também é para você marcar somente uma alternativa. Ela diz assim, deixa eu ler, não, mas não dá nem para ler para vocês, porque senão vocês vão ver a alternativa, né? A segunda questão da página 73 diz assim: em troca do favor da proteção da marinha mercante inglesa, o que Dom João fez como retribuição? Será se ele agradeceu à Inglaterra por ter ajudado ele a fugir? Será se ele ofereceu uma grande festa aos ingleses? Será se ele bloqueou a entrada dos franceses? Será se ele bloqueou a entrada dos ingleses? Então você vai responder também usando o seu raciocíniozinho, o seu pequeno grande raciocínio. Você vai deixar de ter dúvida. Quando alguém ajuda outro, a intenção é agradecer. Quando um país ajuda outro país, a intenção daquele país ali também é agradecer de alguma maneira. Então essa resposta só você apenas vai marcar a maneira como o Brasil agradeceu a proteção dos ingleses. Tá bom? A maneira que Portugal, aliás, agradeceu a proteção dos ingleses. Tá? A terceira questão é digamos, uma palavra-chave, onde você vai encontrar palavras. Ela é, digamos assim, um diagrama onde você vai encontrar palavras para completar as alternativas. Deixa eu mostrar rapidão para vocês. Aqui esse diagrama da terceira questão, com a foto de um naviozinho, onde você vai encontrar algumas palavrinhas, como por exemplo, o acordo entre Portugal e Inglaterra prejudicava quem? O acordo entre Portugal e Inglaterra prejudicava os comerciantes portugueses. Então você vai encontrar a palavra comerciante lá no diagrama e vai colocar na alternativa. A letra B, com a derrota de quem? Os portugueses pensaram que a família real retornaria a Portugal. Quem foi derrotado? Dessa guerra entre Inglaterra e França, dessa batalha entre ingleses e franceses, quem foi derrotado foi o Napoleão Bonaparte.
Ele começa a querer dominar toda a Europa e toda a Europa se junta para pegar ele. E ele é preso. Quando Napoleão Bonaparte é derrotado, o rei de Portugal é obrigado a voltar para Portugal. Tá bom? Voltando para Portugal, ele deixa aqui o seu filho, o Pedrinho, né? O Dom Pedro I, fica aqui no Brasil. O rapazinho cresceu aqui no Brasil, gosta tanto do nosso país, gostava tanto, que chega um momento em que ele proclama a independência do nosso Brasil. O Dom Pedro, filho do Dom João. Tá? Então, é uma das palavras que você vai encontrar é com a derrota de... que alguém foi derrotado. Napoleão Bonaparte foi derrotado, tá bom, gente? Você encontra Napoleão lá no diagramazinho. Letra C. Dom João conseguiu controlar alguma coisa que aconteceu no Brasil. Dom João conseguiu controlar as revoltas que estavam acontecendo. Você vai encontrar revoltas lá no diagrama. Tá bom? Vai circular. Eu estou dizendo as palavrinhas logo, que é para você ficar logo a par da situação. Você vai encontrar as palavrinhas que vão completar as alternativas lá embaixo. Na terceira questão da página 74. Estamos aqui já, tá bom? Página 74. Aí a letra D diz assim: em seguida iniciou-se uma revolta na cidade em Portugal. Então, como o Napoleão foi derrotado e a família real foi obrigada a voltar para Portugal, a cidade em que estava, digamos, tendo muitas revoltas para a família real voltar logo para casa, era a cidade do Porto, em Portugal, um lugar lindo, maravilhoso, com muito vento, com muita, quer dizer, uma qualidade de vida muito boa. Mas a cidade do Porto, ela, digamos, foi onde o pessoal se reuniu para exigir a volta do rei Dom João VI. Se ele não voltasse, ele ia perder o país. Então ele teve que voltar, foi obrigado a voltar. Perdeu o país para quem? Para uns riquinhos que moravam no Porto, uns burgueses. Eles iam fazer uma constituição. Foi criado aí um acordo na Europa para todos os reis voltarem para casa. Então todo rei tinha que voltar. Se o rei não voltasse, ele perderia o seu país. Tá bom? A quarta questão também é só de marcar. Quase todas são só de marcar. A única que não é de marcar é a terceira, que você vai procurar palavrinhas. Quarta questão: existiam pessoas no Brasil que... Então você vai pensar um pouquinho. É para você pensar. A quarta questão é para você pensar. Tinha gente no Brasil que queria expulsar a família real. Tinha gente no Brasil que queria o retorno da família real, queria de volta a família real. Então, se você imaginar que haviam revoltas no Brasil, é porque nem todo mundo gostava da família real. Então você marca a alternativa que você vai ter nessa observação aí. Existiam pessoas em Portugal que queriam o retorno da família real? Sim, o pessoal lá do Porto, né? Os burgueses, lá do Porto. Com a revolta da cidade do Porto, Dom João fez o quê? O que aconteceu quando na cidade do Porto, em Portugal, estava acontecendo a revolta? Foi o que Dom João fez. Ele ficou no Brasil, a tio acabou de falar. Ou ele foi para Portugal. Letra D. Em relação ao domínio português, o Brasil era livre ou não era livre? O Brasil, quem mandava no Brasil? Eram os próprios brasileiros ou era a família de Portugal? Família real de Portugal? Só isso que você vai marcar lá na alternativa. Tá bom? A quinta questão é bem interessante, você só vai observar o mapa do Brasil. Legal quando aparece o mapa, é muito bom. E pintar os locais onde ocorreram as revoltas durante a permanência da família real no Brasil. São poucos lugares, tá bom, gente? Basicamente no Nordeste. O pessoal do Nordeste não gostou da família real ter ido morar no Rio de Janeiro. Eles queriam que a família real ficasse no Nordeste por causa da capital do Brasil, que era Salvador. E a capital é a cidade mais importante de um país. Salvador deixou de ser a capital e a capital passou a ser o Rio de Janeiro. E o pessoal do Nordeste não gostou de jeito nenhum da situação. Começou a briga, a revoltar lá.
enfim. Teve outro lugar também que teve confusão. Então você vai pintar os dois mapazinhos onde teve confusões quando a família real chegou ao Brasil. Você vai lá no textinho e vê lá as revoltas, tá? Onde foram essas revoltas. Na dúvida, coloca lá o comentário que o tio ajuda você a responder. Tá bom? Veja bem, observação importante. A primeira capital foi Salvador, a segunda capital foi o Rio de Janeiro, né? E hoje nós temos a terceira capital do Brasil, que é Brasília. Nós tivemos três capitais, né, pessoal? Igual Piauí. Piauí teve duas. Piauí teve Oeiras e teve Teresina, tá? Então, essa mudança de capital era uma coisa comum no Brasil antigamente. Já pensaram até em outro lugar, mas aí não, deixa como tá, né? Deixa só três, tá bom demais, né? Então, nos quadrinhos abaixo do mapa você vai colocar as revoltas que aconteceram. Essas revoltas tem no nosso textinho, tá bom? Na dúvida aí vocês colocam o nome delas aí. O nome dessas revoltas está na página 73, tá? Bem, aí a gente está na quinta questão, e vamos para a sexta e última questão. Que causas contribuíram para ambas as revoltas, né? Por que é que o pessoal se revoltou? Não é, gente? Assim, se você entender que o povo que passa por necessidades, eles tendem a cobrar do governo alguma coisa, foi por isso que aconteceram essas revoltas. A cobrança da população para o governo que estava chegando no Brasil. Que governo? A família real. Tá bom? Então você vai só colocar alguma coisa referente à dificuldade, fome, miséria, mudança da capital e tantas outras coisas que tem no nosso textinho e cria a sua própria resposta. É importante sim, é fundamental você criar a sua própria resposta, mesmo que você encontre no texto. Você achando no texto, você tenta mudar alguma coisinha, porque isso vai reforçar em vocês uma linha de raciocínio que vai precisar para redação, futura redação. Por isso é bom você pegar a sexta questão, ver no texto, tentar criar a sua própria, nem que seja 2 linhas, pronto, uma linha e meia por aí, tá bom demais, mas que a resposta seja sua, tá bom? Então, reforçando mais uma vez, gente, ó, o tio vai pedir o livro hoje na segunda-feira. Você trazendo na segunda, na quarta-feira você já recebe ele com o visto, para você dar andamento às atividades e também, quem sabe, estudar. Quem não trouxer hoje vai ter que esperar mais um pouco. Trazendo amanhã já não recebe na quarta, vai receber na quinta ou na sexta, porque o tio precisa corrigir, tá bom? Quanto mais cedo você trouxer, mais cedo você recebe para você fazer a atividade. Eu não estou nem dando tanto prazo assim. Segunda, terça, quarta-feira você já pode mandar alguém pegar aqui com o tio entrega, tá bom? Mas não esqueçam, coloquem o nome de vocês no livro, tem que estar identificado, gente. Todo livro tem que ter o nome da gente, porque senão vai misturar, a gente perde o material e fica ruim para nós, né? Vamos nos organizar nesse sentido aí, tá bom? Então, que seu dia seja maravilhoso, tenha um ótimo dia, os pequenos alunos, pequenos estudantes do 4º ano, e que Deus ajude a todos nós. Tchau!